Olá, o Momento Papo de Mãe está no ar. Ter filhos gêmeos é trabalho e alegria em dobro. E surgem muitas dúvidas sobre a criação deles. Se forem gêmeos ou gêmeas idênticas, então, ainda mais dúvidas. Como respeitar a individualidade? Nossas convidadas são a psicóloga clínica Carmen Alcântara e a Juliana, mãe da Maria Clara e da Maria Luísa, de quase 4 anos. Juliana, elas estão vestidas iguais? Quem é uma e quem é outra? Difícil saber. A Maria Clara é a que está com um lacinho e a Maria Luísa é a que está na ponta. Hoje você já é craque em diferenciá-las. Hoje sim. Mas e quando elas eram recém-nascidas? Não, antes era bem difícil. Será que você não trocou as duas? Já, troquei muitas vezes. Remédio, então. Agora, Carmen, as gêmeas são idênticas, mas as personalidades são diferentes. Nunca tem gêmeos idênticos Sim. e personalidades idênticas. Sim, é importante a gente saber que gêmeos não são réplicas. Por mais que eles tenham DNA muito semelhantes, né? Eles têm sempre algumas diferenças de personalidade. Inclusive, até algumas doenças genéticas, nós sabemos que os dois carregam gene. Em um dos gêmeos, essa doença pode se manifestar numa determinada idade e no outro, em outra idade, ou nem se manifestar. Então, não é assim tão idêntico. Então, a gente tem bastante coisa para conversar. Sim. As meninas estão ali com a vovó Isabel, né, que é sua sogra, Isso. não é isso? E eu quero trazer aqui para vocês uma pergunta que foi enviada pelo jornalista Fábio Leite. Ele tem um blog que chama Tô de Pai. Vamos assistir ao vídeo com a pergunta dele. Olá pessoal, eu sou Fábio Leite, tenho 34 anos e sou pai de 3 filhos. Sendo que a Clara e a Olivia, as mais velhas, estão com 4 anos hoje, são gêmeas idênticas. O que eu queria saber de vocês é o que a gente pode fazer para estimular a individualidade dos filhos gêmeos, que convivem juntos desde que nasceram, né? E dessa forma evitar que eles criem uma dependência um do outro ao longo da vida. É isso, obrigado e um abraço. Essa pergunta que você me faz é extremamente importante. O que fazer, então, para você poder criar 2 filhos que são idênticos, né, no fenótipo, como a gente chama, na aparência, mas que sempre são pessoas únicas? Então, eu diria, de preferência, quando for comprar presentes, brinquedos, perguntar a um o que ele quer, o outro o que ele quer. Pode ser que tenham diferenças, pode ser que tenham coisas que eles queiram idênticos, né? Mas respeitar essas diferenças. Quando der bronca, não dar a mesma bronca para os dois, né? Tentar ver o que aconteceu antes, para daí discriminar um pouquinho quem fez, quem não fez. Quanto às cobranças também, quer dizer, um pode ter uma dificuldade maior em matemática, e o outro não ter essa dificuldade, fazer uma cobrança dependendo das habilidades de cada um. Não tratar sempre juntos, assim. Mas de vez em quando pode, como as meninas vieram de roupinha igual, porque fica bonitinho, né, Juliana? Não é sempre que eu coloco. Eu procuro, pelo menos, a cor ser diferente. E faço o que a doutora falou. Elas escolhem. Ótimo. Você quer qual? Você quer... eu quero... E elas conseguem entrar num... né, entre elas mesmo, Num acordo, às num vezes. acordo. Se não tem acordo, aí eu tento não colocar aquela, vamos mudar para outra, para ver se elas entram num acordo, para também não criar um atrito entre elas, né? E você já percebe, Juliana, a diferença de personalidade entre elas? Já consigo perceber. Apesar de serem muito iguais, assim, uma é um pouquinho mais madura que a outra, dá mais bronca, mas elas são bem parecidas. Mas conforme vai crescendo, eu tô percebendo que vai mudando mais. Eu acho que uma outra questão é que os pais, principalmente de gêmeos, têm que se policiar muito, é a comparação, né? Porque é difícil você não comparar na hora que anda, na hora que começa a falar. E tem que respeitar o tempo de cada um, né, Não, Carmen? sem dúvida, porque, inclusive, a criança vai se sentindo sempre mais cobrada, né? Digamos que um tenha uma dificuldade um pouco maior em algumas coisas, e esse vai se sentir sempre
em rivalidade, em competição muito grande com o irmão. Isso ele já tem desde o útero, né? Eles já lutam por espaço, desde o útero. Então, se os pais puderem evitar a comparação, é muito importante. Só que deve ser muito curioso você ter 2 filhos tão idênticos. Acho que no começo do programa você comentou que você chegou a confundir remédio, tipo, você chegou a dar 2 vezes remédio. Mas até hoje mesmo, se eu tô dando remédio para uma e aí ela pega e sai e eu não prestei atenção na que eu estava dando, agora não, porque elas já falam, mas quando elas não falavam, se eu não estivesse ali prestando atenção no que eu estava fazendo, eu dava 2 vezes para a mesma, até o mamar, na hora de dar mamar. Isso que eu pensei, você tinha algum método de controle? No de começo anotar, a gente anotava, né? Assim? Minha sogra sempre esteve muito presente, minha mãe, meu esposo também sempre esteve muito presente, então a gente anotava, a gente fazia um calendário. E tinha também uma fitinha, né? Quando era porque menor. facilita na hora do banho, né? Você acaba, se não tem uma marquinha, você confunde mesmo, uma né? fitinha. Como que era essa fitinha? Uma era rosa e outra era vermelha. Só não podia confundir a fita, né? Botar de uma na outra. Não, mas ficava fixa. Ficava fixa. Entendi. Para não confundir. Então, daqui a pouco eu quero saber se elas acham ruim quando outras pessoas confundem. O nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre gêmeos idênticos. E, Carmen, a gente comentou no bloco anterior que os pais precisam ter cuidado para não confundir. Às vezes dá remédio 2 vezes para o mesmo filho, né? Eu imagino que conforme vão crescendo, eles até podem se aproveitar disso. Às vezes os pais vão lá e dão a bronca 2 vezes no só. Sim. Então, precisa ter esse cuidado de saber quem é quem e de saber lidar também, porque aquela história, a gente sabe que não vai educar os 2 da mesma maneira. Não, sem dúvida, Mariana. Até a Juliana comentou que, de início, ela até identificava com uma fitinha, né? Uma vermelha e uma rosa. Eu acho que isso ajuda, no início, de alguma forma, para você identificar quem é um, quem é outro e tomar esses cuidados, né? Não dar banho 2 vezes num e o outro não, dar remédio 2 vezes. E a questão também importante é evitar de amamentar os 2 juntos, né? Cada um pode ter o seu momento com a mãe. Às vezes, eu reconheço, é mais prático botar os 2 ao mesmo tempo. Botar os 2 com a almofada, cada um num peito, tal. Eventualmente fazer isso de vez em quando, ok. Mas não fazer disso um hábito. Você chegava a colocar as 2 no começo, peito? sim, né? Porque como elas ficaram na UTI por causa de peso e tudo, então, quando saíram, eu ficava muito com medo de não atingir o peso. E elas também tinham muita fome. Aí, então, eu passei a amamentar as 2 juntas. Mas aí depois, como eu dava o complemento, enquanto eu dava o complemento para amamentava uma, a gente dava o complemento para outra. Então aí eu fui tirando isso, porque realmente elas ficavam muito nervosas quando estavam as 2 juntas. Tá vendo? E, Juliana, elas ficam bravas hoje quando as pessoas confundem, chama a Maria Luísa de Maria Clara, a Maria Clara de Maria Luísa. Ela fala, não sou a Maria Clara, eu sou a Maria Luísa. Juliana, e elas são amigas? Porque a gente sabe que os gêmeos, na maioria das vezes, são muito companheiros, Elas são bem unidas, elas são bem parceirinha uma da outra. Se uma vai para a escola, uma está doente e não vai para a escola, a outra também fica meio receosa de ir sozinha, elas estão sempre juntas. E elas estão na mesma classe? Estão na mesma classe. Estão na mesma classe. Elas estão no ensino infantil? Elas estão, No infantil. Isso. Isso é uma pergunta que muitos pais de gêmeos fazem, né? Podem estar na mesma classe, não podem, ou quando são pequenas tudo bem, mas conforme cresce tem que afastar? Tem uma regra? Eu diria que enquanto são muito pequenas, tudo bem, podem estar na mesma classe, mas conforme assim, o 3º ano da escola, já começa a separar. Eu já tive no consultório problemas com gêmeas de 4, 5 anos, às vezes até um pouco menores, que estavam assim, uma tinha mais facilidade de fazer amigos e a outra menos.
Essa que tinha mais dificuldade começou a não querer ir mais para a escola, porque a irmã se dava melhor, não queria brincar com ela e ela tinha mais dificuldade. Quando você diz terceiro ano, não é o terceiro ano do Não, fundamental, é depois de 3 anos na mesma classe. Depois de 3 anos na mesma classe, no máximo. Entendi. No máximo. De preferência, eu acho que desde o início o ideal seria separar. Porque aí é legal também que cada uma tenha suas amigas, né, que convivam com pessoas diferentes. Hoje elas já têm, né? Elas têm, uma fala de uma amiga, outra fala de outra, e são mesinhas, né? Então ela fala mesmo que a professora deixa uma numa mesa com outra turminha e a outra na outra mesa com a outra turminha. Até para elas fazerem novas amizades, para as duas não se bastarem, porque acho que isso também é uma preocupação, né? Das duas ficarem só as duas e não terem outras amizades, né? E é importante também que esses pais de gêmeos façam programas, às vezes só com um, outras vezes só com outros. Isso serve também para pais que têm mais de um filho. Exatamente. Eu sempre oriento no consultório que os pais tenham seus momentos individuais com cada um dos filhos. Eu sei que é difícil, a vida é corrida, o fim de semana é curto, mas em algum momento é possível, sabe? Nem que seja ir na manicure com um, deixar o outro fazendo outra coisa. Acho que outro ponto importante também é alternar os pais, né? Porque sempre precisa de ajuda. Então, uma hora uma fica com a mãe, outra hora fica com o pai ou com quem ajuda. Elas têm essa individualidade, uma mais comigo, a outra mais com o pai. Elas são bem assim, porque como a doutora falou, de ter essa individualidade com cada um. Mas é difícil. Mesmo quando a gente vai, uma fica doente, aí vai levar, a outra fica em casa, dá uma sensação de que a gente está deixando ela para trás. E isso é muito difícil pra gente, assim. Mas tem que ter, né? Não tem jeito. E normalmente o que a gente vê é que os gêmeos idênticos crescem muito unidos, né? Sim. Como se explica esse vínculo tão forte que vai além da questão de serem irmãos? Isso é inexplicável, mas a gente sabe que existe. Existe uma sintonia muito forte com eles. Isso é algo que é dado. Não sei se é desde intraútero, o que acontece, mas eles têm uma ligação maior. E é por isso que o meio que eles estão inseridos, escola, família, precisa tratá-los com individualidades diferentes. Bom, e deve ser muito gostoso, né? Ter as duas assim. Assim, eu tenho um mais velho, né, de 15 anos, e tenho elas. É uma experiência, assim, que não tem igual. Não, e é bem bonito agitado, ver, né, essa amizade, esse companheirismo, elas são bem parceiras, assim. Quando uma tá chorando, a outra fica do lado, tenta... Até mesmo antes da gente entrar agora, uma tava chorando, a outra foi lá, eu quero ela, sabe? Tentando animar. É uma parceria para a vida toda. E o seu mais velho como chama? Henrico. Henrico. E ele ajuda com elas? Ajuda. Ah, que legal. Ele adora, elas também são fascinadas. Foi uma delícia conversar com vocês duas. Sim. Terminou o nosso tempo. Muito obrigada. Quero agradecer por terem vindo. Obrigada, Juliana. Obrigada. E elas ficaram uma graça ali desenhando Obrigada. com a vovó. E você, Carmen, quer deixar algum contato, algum e-mail para quem quiser te mandar perguntas? Sim, podem mandar perguntas para o Carmen, com N de navio no final, .alcântara@uol.com.br. Obrigada. Obrigada. E obrigada a você que nos assiste. Em nosso canal no YouTube há vários programas sobre a relação entre irmãos. Confira e até a próxima. Tchau, até!